Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar do clássico Sansão lá da Vila Belmiro e também do jogaço que aconteceu em Porto Alegre. Torcedores e torcedoras, se você não ligou a sua TV ontem a partir das 9h30 da noite para o jogo lá de Porto Alegre, você se arrependerá muito, do que você perdeu. Porque com toda certeza foi um dos melhores jogos do futebol brasileiro em 2026. Vai ser bem difícil desse jogo ser ultrapassado, tá? Porque foi uma senhora partida protagonizadas por Grêmio e Botafogo. Um jogo que tinha uma característica muito peculiar, Tinha muitas peculiaridades. Por quê? Porque na primeira rodada, os dois times chegavam para o Campeonato Brasileiro com uma expectativa. Na segunda rodada, chegaram com outra expectativa. E isso foi uma loucura, porque na primeira rodada, o Grêmio, o torcedor gremista, tinha uma expectativa de um Luiz Castro, um novo treinador, um baita treinador contratado, um bom time montado, mas que essa expectativa foi quebrada com um jogo mais ou menos contra o Fluminense fora de casa. E o Botafogo, o torcedor botafoguense, chegava para o Campeonato Brasileiro com uma expectativa muito baixa, porque o time perdeu vários ídolos, está com problemas financeiros, transfer ban ativo, ninguém sabe o que o John Textor está fazendo, porque o Botafogo está uma zona. Então, assim, eram expectativas distintas. Mas que no primeiro jogo, o Botafogo meteu um 4-0 no Cruzeiro e as expectativas mudaram. Porém, para esse segundo jogo, o Botafogo vem e acaba sendo derrotado, tomando uma goleada. Então, assim, uma doideira, o Campeonato Brasileiro e as suas peculiaridades. Óbvio que a maior delas, o retorno, do Luiz Castro perante o Botafogo, depois do fatídico 2023, onde ele basicamente abandonou o time, sendo líder do Campeonato Brasileiro, para treinar o Al Nassr. Então, o reencontro de Luiz Castro com o Botafogo. Então, era um jogo com muitas peculiaridades, com os torcedores numa mistura de emoções e que entregou em campo um dos melhores jogos do futebol brasileiro em 2026. Isso é certeza, tá? Um dos melhores é certeza, se não for o melhor lá ao fim da temporada. Mas pode ser que eu esteja maluco, pode ser que eu esteja empolgado, é só a segunda rodada. Mas vamos então falar do jogo em si. O jogo em si teve tempos distintos. Um primeiro tempo onde o Botafogo se aproveitou dos espaços entregues pelo Grêmio, do sistema defensivo do Grêmio, muito espaçado nesse primeiro tempo, não só no primeiro tempo, no segundo também, mas mais no primeiro tempo, porque o Botafogo conseguiu produzir e encontrar esses espaços. No segundo tempo, o Grêmio não permitiu que o Botafogo encontrasse esses espaços. E o primeiro tempo, ele termina 2-1, mas ele termina 2-1 e até que de forma injusta, porque o Grêmio encontra o seu gol, enquanto o Botafogo conseguia empilhar mais chances, conseguia chegar com mais facilidade. O Grêmio até tentava punir a saída de bola do Botafogo, mas não conseguia, mesmo com Carlos Vinícius, TT e Pavão fazendo essa pressão, o Botafogo sempre conseguia sair tocando. Em uma dessas saídas, o Barbosa dá um lançamentaço e o Arthur Cabral abre o placar. O Grêmio consegue o seu empate num gol meio que achado, uma das poucas jogadas efetivas do Grêmio nesse primeiro tempo, um cruzamento do TT pela direita e o erro da zaga do Botafogo, nem lembro quem foi, acho que era o Vitinho que estava por ali, e a bola sobe para o Carlos Vinícius fazer o seu primeiro gol no jogo. Só que o Botafogo faz um golaço, perto do fim do primeiro tempo, ali com uma assistência azaça do Montoro, mas uma baita participação do Arthur Cabral para devolver essa bola para o argentino e o gol do Danilo, depois da assistência azaça do Montoro. Então, assim, o primeiro tempo termina com 2-1, mas poderia ter sido 2-0, 3-0, porque o Botafogo produzia para tal. Porém, na segunda etapa, o Grêmio volta muito melhor. Isso é muito por conta das substituições. O William ele já tinha entrado no final do primeiro tempo no lugar do Monsalve, porque o Monsalve sentiu uma lesão muscular e teve que sair. E isso foi muito importante para que o Grêmio começasse a ganhar o jogo por dentro. Porque no primeiro tempo faltava o jogo por dentro do Grêmio. O Grêmio tinha que lateralizar muito o seu jogo, porque o Monsalve não fazia uma boa partida. Com o William, principalmente no segundo tempo, o time melhorou absurdamente, começou a ter esse jogo por dentro.
E como já era melhor pelas pontas do que o Botafogo, o jogo ficou mais a cara do Grêmio. E o Grêmio começou a ter mais domínio. Outra mudança importante foi a saída do Pavon, que entrou para ajudar na recomposição, para punir as subidas do Vitinho, mas o Vitinho pouco foi ao ataque no primeiro tempo, então meio que era uma entrada do Pavon que não fazia tanto sentido, e entrou o Amuso no lugar dele. E o Amuso, pouco jogo, né? O Amuso fez, em poucos minutos, 2 jogadaças pelo lado esquerdo, que gerou a virada do Grêmio. A primeira, num cruzamentaço na cabeça do Carlos Vinícius, e a segunda, um outro cruzamento que passa, atravessa a área para o TT marcar o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio e virar o jogo assim, muito rápido. E o Botafogo ainda que acordando no jogo. O Botafogo ainda frio no segundo tempo e o Grêmio se aproveitando. Até que surge também o lance do quarto gol, o lance do pênalti, que é uma bola levantada para a área, o Alex Telles com o braço muito aberto, acaba pegando com a mão na bola ali depois do cabeceio do Balbuena. O pênalti é muito bem marcado, o Carlos Vinícius faz o seu hat-trick, né? Inclusive são 20 gols em 22 jogos com a camisa do Grêmio. Que contratação, cara. Que reforço que o Grêmio encontrou. Um cara que estava ficando sem clube lá no futebol europeu, que chega no futebol brasileiro e, assim, é muito goleador. Sabe fazer gol, sabe se posicionar. Como tem jogado bola Carlos Vinícius. Guardem esse nome, porque é um potencial artilheiro para o Brasileirão de 2026, tá? Como tem jogado bola. E ali, né, depois do gol do hat-trick do Carlos Vinícius, simplesmente se apresentava um 4-2. Aí você fala, pô, o Grêmio vai tirar o pé. Não, negativo. Entra o Edenilson, o time continua muito bem. Mesmo com a saída do Carlos Vinícius, o André Henrique tem mais 2 chances que ele acaba desperdiçando. A primeira em uma outra jogadaça do Edenilson pelo lado direito, onde ele chapela o jogador do Botafogo e cruza e o André Henrique chuta em cima do goleiro Neto. E a outra que o André Henrique recebe um passe, finaliza em cima do goleiro Neto, só que a bola sobra e o Edenilson faz 5-2. Simplesmente terminou 2-1 para o Botafogo no primeiro tempo e estava 5-2 e faltava acho que ainda 20 minutos da segunda etapa. Depois do 5-2, 2 golzinhos de vantagem, o Grêmio dá uma retraída, o Botafogo tem algumas mudanças interessantes, como a entrada do Matheus Martins também, e o Botafogo começa a criar algumas oportunidades. Em uma dessas oportunidades, já no finzinho do jogo, lá nos 40 minutos, o Danilo faz um gol de meio voleio ali, né? Tem um cruzamento do Barbosa do lado esquerdo ofensivo, o Danilo vira um voleio, ela pega no Wagner Leonardo e mata o Everton, e esse sendo o último gol do jogo, tá? Mas assim, gente, um jogaço, uma partidaça. O torcedor do Grêmio realça as expectativas, vê um jogo muito bom do William, do Amuso, do Carlos Vinícius, do TT, do Arthur, tá? Conseguiu ver o time funcionando realmente. E do lado do Botafogo, as esperanças ainda continuam vivas, principalmente ao ver a partida que fez Montoro, Danilo e mais uma vez o Arthur Cabral. O Arthur Cabral, que ficou devendo em 2025, dá sinais do que é o verdadeiro Arthur Cabral e o que o torcedor esperava no ano passado pode estar chegando esse ano. O cara que sabe fazer gol, que tem mobilidade, que se apresenta para o jogo, sabe fazer pivô, participa das jogadas ofensivas e não aquele Arthur Cabral que era -1 para o ataque do Botafogo no ano passado. Então são 2 times que eu vou querendo ver. Tá? O Grêmio eu já tinha uma certa expectativa, pela chegada do Luiz Castro, pelo time que foi montado, mas o Botafogo eu não estava com tanta expectativa assim. Mas o trabalho do Anselmi tem mostrado ótimos sinais para o torcedor botafoguense. Antes da gente falar do clássico Sansão, eu quero pedir para você, se você puder seguir o 12º jogador aqui no YouTube, né? E também em todas as nossas outras redes sociais, tanto TikTok, Instagram e no X que estão aparecendo aqui embaixo, eu agradeceria demais e você fortalece demais o meu trabalho. E é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar e também, caso você tenha alguns hypes sobrando, que você possa hypar esse vídeo, porque fortalece absurdamente o meu trabalho. Vamos então passar para o clássico Sansão. A gente foi de um dos melhores jogos do futebol brasileiro de 2026, provavelmente, para um clássico um pouco apático, né? Um clássico um pouco complicado.
apesar de ter tempos distintos. O primeiro tempo, muito mais do Santos do que do São Paulo. Por exemplo, se a gente pegar as estatísticas deste jogo, a gente vai ver que o Santos teve 3 finalizações no alvo no primeiro tempo, o São Paulo teve uma, que não foi tão perigosa assim, tranquila para o Brasão, e o Santos era melhor no jogo, estava jogando em casa, tinha mais a posse, e o São Paulo fez um primeiro tempo bem sofrido, tá? Bem sofrido de assistir, tá? Bem abaixo mesmo. E o Santos era melhor no jogo, mas não assim, nossa, que jogaço do Santos. Não, o Santos era melhor muito porque o São Paulo fazia um jogo muito abaixo, tá? Principalmente no meio de campo, onde o Zé Rafael conseguia ter soberania, né? Zé Rafael, João Schmidt e Gabriel Menino conseguiam ter soberania, mas assim, o Santos não criava milhares de chances, até então teve apenas uma chance clara, e o São Paulo fazia um jogo apático. No fim do primeiro tempo, tem um chute, se não me engano, de quem que é o chute, cara? Eu acho que é do Barreal, talvez. Agora não me lembro ao certo, mas tem um chute onde o Rafael acaba espalmando e nessa espalmada o Zé Rafael consegue completar e abrir 1-0 para o Santos. Que merecido porque o time da Vila era melhor, mas jogando em casa a expectativa é que jogasse melhor que o São Paulo mesmo. Porém, no segundo tempo tudo muda. As mudanças do Crespo, elas são importantíssimas para que o São Paulo evolua e cresça de patamar na segunda etapa. Sai Tapia, entra Luciano, sai Alan Franco e entra Lucas Moura. Sai Pablo Maia, entra Marcos Antônio. E sim, rapidamente as modificações dão certo. O segundo tempo é totalmente o contrário do primeiro tempo. Tudo bem, o São Paulo não empilhou oportunidades, mas o São Paulo dominava o jogo. São Paulo crescia na partida, por quê? Porque agora tinha Lucas Moura e Marcos Antônio para ser aquele motor no meio de campo. O Bobadilla também fazia um jogo interessante, então só prosseguiu no mesmo nível. E aí Marcos Antônio, Bobadilla e Lucas mudaram totalmente o segundo tempo. O Bobadilla já estava no jogo, mas mudaram extremamente o segundo tempo. O Lucas Moura volta a fazer um jogo bom com a camisa do São Paulo, algo que eu não via há muito tempo, tá? Fazia bom tempo que eu não vi o Lucas Moura fazer um bom jogo com a camisa do São Paulo. Fez um baita jogo ontem, participa do gol, né? Numa baita assistência para o Caleri marcar o gol de empate. Mas é o que eu disse, foi um jogo bem sofrido, tá? Não foi um jogo incrível de se assistir e de se acompanhar. Foi um jogo muito abaixo, perto do que a gente viu em Porto Alegre. Foi um clássico muito de imposição física e muito de vencer os duelos no meio de campo. No primeiro tempo, esses duelos foram quase todos vencidos pelo Santos e por isso o Santos foi melhor. No segundo tempo, a qualidade no meio de campo do São Paulo favoreceu a equipe tricolor, que conquistou esse empate e poderia até ter conquistado a virada se conseguisse ter criado mais oportunidades. Não criou tantas chances assim. Os sinais que esse jogo deu. Primeiro, o trabalho do Vojvoda tem bons momentos, porém o elenco do Santos não alcança um nível decente. Tá? O Santos tem um elenco muito fraco. Eu sei, o Vojvoda merece algumas críticas, mas ontem não é culpa do Vojvoda. Ontem o elenco do Santos que, assim, não favorece, cara. Você tem um sistema defensivo onde o Mike não joga nada. Desde que saiu do Palmeiras não joga nada. João Basso. Lua Pérez. O que aconteceu com o Lua Pérez, gente? Meu Deus do céu. Escobar. Sabe? Aí você vê o Santos gastando mó grana no Rony. O que o Rony apresentou nesses 2 jogos que ele jogou a camisa do Santos? Então, assim, cara, Matos e Marcelo Teixeira, vocês precisam acordar. Vocês precisam, assim, acender uma luzinha de alerta. Que vocês acham, eu acho e penso eu, que o Neymar vai salvar vocês de novo. Gente, o Neymar não tem físico para salvar o Santos de novo. Tá? Me desculpe, eu tenho que ser realista aqui. O Neymar não vai aguentar jogar, não 38, né? 36 rodadas carregando esse bando de mula e bagre que o time de vocês tem. O Gabigol não consegue encostar na bola, gente. O Gabigol tem que ficar vindo buscar jogo. A bola não chega no Gabriel Barbosa. Sabe, vocês contrataram,
foram atrás, estão pagando 1 milhão por mês, mas não tem um ser no campo que faça a bola chegar no Gabriel Barbosa. Ah, o Neymar vai fazer? Com certeza vai fazer chegar. Mas o Neymar não vai conseguir carregar vocês por 36 rodadas. O Brasão não vai fazer 60 defesas por jogo. Tudo bem, ontem não fez tudo isso de defesa, né? Acho que fez 2. Vou até confirmar aqui nas estatísticas do jogo quantas defesas fez o Brasão. O Brasão fez 1 defesa ontem, tudo bem, sabe? Mas o Brasão não vai fazer milagre todo jogo. Então, o torcedor santista, ele tá apavorado. Porque a diretoria tá assim, nossa, temos um time montado. Não tem um time montado. O Santos está indo para o Campeonato Brasileiro com Zé Ivaldo, Adonis Frias, Lua Pérez numa fase horrível e João Basso. Tirando o Alexis Duarte, que já foi mandado embora, porque é horroroso. Cara, isso não dá. Zé Ivaldo, João Basso e Adonis Frias, esses zagueiros não têm nível de Série A, meu Deus do céu. Então, vai ser muito complicado o ano do Santos de novo. De novo. O torcedor santista tem que se apegar no Neymar Prime. Que o Neymar volte num nível físico absurdo. E tem mais, né? Eu não sei se o Vojvoda vai querer Neymar e Gabigol no time titular. É claro, o torcedor santista quer isso. Mas, cara, Neymar e Gabigol não entregam defensivamente. Não ajudam na recomposição. Então é complicado. O Gabigol vai ter que começar a correr pelo Neymar. Porque o Neymar não vai ficar voltando a marcar, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Então é muito preocupante a situação do Santos. Eu vejo o Santos jogar, me dá urticária. Sangra os olhos. Assim, é um time muito ruim. E que não pode ser só culpa do Vojvoda. Claro, o Vojvoda tem culpa no cartório. Mas a realidade é que a culpa maior está fora de campo. A culpa maior é dos caras que montaram esse catado de jogadores que eles têm a coragem de chamar de elenco. Marcelo Matos, ó. O Matos, confundi, juntei os dois nomes. O Matos, Alexandre o nome dele. Ir no mercado e pagar 18 milhões de reais no Rony é uma afronta ao torcedor santista. É uma afronta, uma falta de respeito com o torcedor santista. O time carente de posições. Sim, a ponta esquerda era uma posição carente, mas me desculpe, o Rony hoje não tem nível para ser titular do Santos na ponta esquerda. A zaga cheia de deficiências. Lateral esquerda, depois que vendeu o Souza, ficou com Vinícius Lira, que acabou de subir da base, e Escobar. Lateral direita, tem um Mike, que aposentou e acabou a carreira em 2024. E o Igor Vinícius, que é horrível. Então, assim, o torcedor santista está apavorado. Do outro lado, o outro lado da moeda, o tricolor paulista, começou com muitos problemas a temporada. Começou o ano cheio e carregado de BOs para resolver, muito no extracampo. O time todo endividado, presidente sendo impeachmentado, pedindo para sair. Mas, dentro de campo, não tem um elenco tão horroroso assim. Tem um elenco que consegue ali, na minha visão, se quiserem jogar bola, pelo menos pegar um meio de tabela. Se o São Paulo quiser, pega um meio de tabela. Mas tem que mostrar futebol. Tem que jogar como jogou o segundo tempo, tanto no Morumbi, no sábado, tanto como jogou o segundo tempo ontem. E não fazer o que fez nos 2 primeiros tempos. Tem que jogar como jogou contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Porque se não jogar, também é outro time que corre muitos riscos. Porque não vai contratar, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, zero, muita dívida para pagar, muitos problemas extracampo. Então, assim, são 2 gigantes paulistas sendo maltratados por gestões horrorosas, pífias e desastrosas, que, infelizmente,
né, são apenas algumas das gestões horrorosas que a gente tem dentro do futebol brasileiro e que vem cada vez mais destruindo clubes gigantes, tá? Enormes entidades do nosso futebol brasileiro. E quem tem que segurar a bronca? O torcedor, que é obrigado a ver jogadores pífios vestindo as nossas camisas. Mas é isso, torcedor. Deixe nos comentários se você concorda ou discorda de mim. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar. E, é claro, de seguir o 12º jogador, não só aqui no YouTube, como em todas as nossas outras redes sociais. Até a próxima. Valeu, fui e tchau!